Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa e mais uma aula Química Fácil com vocês. Hoje nós estaremos abordando o conteúdo de Termoquímica 1. Então, falando de termoquímica, nós vamos estar trabalhando o conceito de termoquímica e as suas aplicações. Lembrando que o conteúdo de termoquímica ele também está relacionado ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Não é um conteúdo que tenha uma distância da nossa vivência, mas é um assunto em que nós podemos enxergar a sua presença em várias áreas da nossa vida. E a termoquímica, ela é uma parte da química que vai estar abordando a explicação de fenômenos do nosso cotidiano, e esses fenômenos eles vão estar relacionados a o que envolve reações químicas e também fenômenos que envolvem a questão da energia. Então, esses fenômenos que envolvem a questão de energia e também reações químicas que envolvem energia é uma área de estudo da termoquímica. Aqui vocês estão observando a questão dos alimentos e ele começa com a pergunta: do que são compostos os alimentos? Então, os alimentos eles apresentam uma composição altamente variada, por isso que é fundamental que nós tenhamos uma alimentação bastante diversa, justamente para poder atender a toda a necessidade que nós temos de diversos tipos de nutrientes. Então, isso explica porque os alimentos eles apresentam uma composição muito variada. Diante disso, nós podemos observar inicialmente a informação nutricional, uma porção de 50 gramas, e aí de dois alimentos, pão de forma e o amendoim. Ele vai trazer o valor energético, ele vai trazer o carboidrato, ele vai trazer as proteínas e ele vai apresentar aí as gorduras totais, tanto do pão de forma quanto do amendoim. Então isso mostra justamente a variação de nutrientes que existem nesses dois alimentos, levando em consideração que essa não é a variação total, tá? Então nós vamos ter aí uma variedade maior do que essa. Então aí são alguns dos que foram selecionados para apresentar a informação nutricional. Então a importância da alimentação variada é por causa da necessidade que o corpo humano tem de forma contínua. Então, a todo tempo, o nosso organismo ele precisa de alimentos, ele precisa de nutrientes, porque eles são consumidos o dia inteiro. E isso requer justamente uma variedade de nutrientes. E aí, o que é que esses nutrientes eles vão fornecer para o nosso organismo? Nós vamos ver que ele vai produzir energia, tá? E aí essa quantidade de energia produzida por esses diversos alimentos, ela vai ter um valor calórico, e esse valor calórico, certo? Ele vai justamente dar condições do nosso organismo poder responder
há algumas necessidades. Então, todos esses alimentos eles vão passar por processos de transformações e vai fornecer esse valor calórico. E essa energia, ela é fundamental para a nossa sobrevivência, porque se o organismo não tem força, não tem energia, ele não pode desenvolver algumas funções naturais e mais simples possíveis que ele apresenta. Então, isso justifica essa necessidade. Aqui nós vemos o valor calórico, né, dos carboidratos, das proteínas, das gorduras. Então, esse valor calórico é justamente esses alimentos que produz esse calor, né, que fornece para o nosso organismo. Então, cada um vai ter um valor. Por exemplo, as proteínas, as gorduras, os carboidratos. E essa energia ela é oferecida ao nosso organismo. A partir dela, o nosso organismo ele começa a funcionar, a responder, né, à medida que ele vai tendo energia para poder funcionar durante o nosso dia a dia. Tá? Então, se nós temos força, resistência, respostas para algumas coisas, é justamente por causa da energia que nós produzimos, né, pelos processos de transformações no nosso organismo, que ela é gerada. E aí ocorre o funcionamento do nosso organismo. Sem essa energia, não haveria a questão do funcionamento. O corpo não ia funcionar de forma alguma, porque não haveria a possibilidade da energia. Tá? Então, se não houvesse energia, o corpo não haveria nenhuma possibilidade de funcionamento. Então, por isso que entendemos a importância das transformações que acontecem no nosso organismo, e essas transformações elas envolvem a produção de energia. E essa produção de energia, que vem por fenômenos termoquímicos, elas vão ter essa responsabilidade. Então a termoquímica ela está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, algumas expressões que nós ouvimos durante o nosso dia. Hoje vai fazer calor. O final de semana será muito frio. Não consigo beber o café, está muito quente. A sopa está fria. Então, diante dessas expressões, né, que nós utilizamos, às vezes existe aí um costume, né, porém a gente precisa entender de forma coerente, né, o uso desses termos. Na realidade, quente é usado quando as moléculas estão muito agitadas e essa agitação provoca um aumento na temperatura do corpo. Já o frio se refere ao estado de menor agitação das partículas. Quanto menor for o grau de agitação, mais frio o corpo fica. Então, a expressão frio e quente ela tem relação com o estado cinético das moléculas que está fazendo a composição de alguma substância. E a questão do calor, né, a gente associa justamente que o dia vai ser quente. E, na verdade, calor é energia em trânsito. Então, a gente usa de forma incorreta. Mesmo que por trás vai haver a transferência de calor. Tá? Se um dia está muito quente, se as moléculas estão muito agitadas, então ela acaba, né, o sistema ele acaba transmitindo energia para corpos que estão com temperaturas mais baixas
para aí acontecer um equilíbrio térmico, tá? Então é só uma questão de aplicação dos termos de forma coerente. Então, temperatura é o estado de agitação das partículas constituintes dos corpos. Calor é a transferência de energia térmica de um corpo a outro, quando entre eles há uma diferença de temperatura. Essa transferência ocorre naturalmente do mais quente para o mais frio. Então, a expressão calor refere-se aí à transferência, tá, de energia térmica, com o objetivo de atingir um equilíbrio térmico. Enquanto nós temos dois corpos, extremidade muito quente e outro de extremidade muito fria, à medida que eles entram em contato, vai haver aí a transferência, onde o corpo mais quente vai transferir para o mais frio para haver um equilíbrio térmico. Então, isso aí é o que vai ser chamado de calor, porque vai ser a transferência do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, conceito de temperatura, conceito de calor, para que a gente entenda o que é que vai acontecer, tá? Diante disso, nós temos algumas fórmulas, né, que a gente vai utilizar diante de algumas situações, mas é importante que nesse momento a gente venha compreender o que de fato a termoquímica ela estuda. Além desses termos de temperatura, calor, nós temos também não só fenômenos do nosso cotidiano, mas também reações. E existem fenômenos do nosso cotidiano, né? Fenômenos físicos que envolvem ganho, tá, de energia e também a sua perda. E aí, nesse processo de ganhar e perder energia, ele vai estar dentro da termoquímica, no que nós chamamos de fenômenos exotérmicos e fenômenos endotérmicos. Os fenômenos exotérmicos são aqueles que, no processo de transformação, ele vai liberar energia para o meio. Já existe o fenômeno endotérmico, que é aquele que vai ganhar energia, tá? Então, existe esses dois fenômenos, como também existem reações químicas, que ela vai produzir calor, como também existem reações químicas que vai absorver calor. Então, o nosso organismo, ele está totalmente envolvido com fenômenos que nós podemos chamar de fenômenos endotérmicos e fenômenos exotérmicos. Fenômenos que absorvem e fenômenos que liberam. Então, podemos relacionar, por exemplo, no momento em que você faz uma atividade física, e aí nessa atividade física você produz, você aumenta a temperatura do seu corpo e você começa a transpirar mais. E à medida que você transpira, aumentando a temperatura do seu corpo, o organismo ele vai dar uma resposta, e essa resposta é justamente diante do processo, que no caso aí, um processo exotérmico, né? E essa resposta é justamente com a transpiração, para que haja o equilíbrio da sua temperatura. Então o corpo ele começa a liberar essa energia, né, para poder
controlar a temperatura do próprio organismo, né, do próprio corpo. Então, são mecanismos que o nosso organismo apresenta para poder manter o equilíbrio do funcionamento do nosso corpo. Então, no momento da liberação de energia, nós passamos a transpirar mais. Já, por outro lado, no caso dos alimentos, né, que nós consumimos, nós passamos a ver um processo de reação exotérmica, porque libera energia, calor, e endotérmico ao mesmo tempo, porque o processo de digestão, o organismo vai absorver o calor. Então, é justamente nesse ponto em que nós vemos os dois pontos, o exotérmico e o endotérmico, que acontece simultaneamente no nosso organismo, tá? Pelo processo de digestão. Então, esse tipo de comportamento dentro da termoquímica, nós vamos estar também contemplando ele em outras situações do nosso corpo. Aqui nós vemos uma reação de combustão, que ela está relacionada a uma queima, tá? E esse processo de combustão, ele libera energia. É óbvio que se nós observarmos uma fogueira, por exemplo, e se aproximarmos dela, nós vamos perceber a questão da luz, tá? A questão da liberação de energia na forma de calor, a gente sente, né, diante da temperatura que ela está ali, a chama que ela está produzindo. Então, nesse caso, existe uma percepção muito rápida. Então, nesse caso, o processo ele é exotérmico, tá? Pois está havendo a liberação de calor no momento em que nós estamos próximo. Tá? Então, isso aí é uma coisa que a gente consegue perceber tranquilamente. E também uma outra situação, tá? Com relação ao processo endotérmico, a evaporação, né, de lagos e rios, que é um processo natural, tá? E isso só acontece porque está havendo uma absorção de calor pelo lago ou pelo rio e provoca aí a evaporação. Então é necessário que o sistema ele absorva para poder ele provocar o processo de evaporação. Então, nesse caso, vai existir aí uma diferença de temperatura. É o que acontece com o nosso organismo. No momento em que nós nos molhamos e o organismo ele vai provocar a evaporação da água que está na nossa pele, esse processo ele vem justamente pelo processo da evaporação. Então, nós sentimos a sensação de frio porque a água que está na nossa pele, ela vai usar a temperatura do corpo, retirar essa temperatura do corpo para poder entrar no processo de evaporação. Então, é por isso que nós sentimos a sensação de frio. Então, galera, aqui nós finalizamos essa introdução à Termoquímica 1, falando de conceitos e também da presença dos processos termoquímicos, tanto através de fenômenos como através de reações químicas no nosso cotidiano. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado a aula e até a próxima.